galera, tudo beleza? Canal Camisa 5 chegando na área para mais um vídeo e deixa eu falar para vocês, dessa vez não é um vídeo qualquer, cara. Dessa vez é um vídeo muito especial porque eu vou estar mostrando para vocês aqui no YouTube o primeiro podcast da história do canal, galera. Nesse vídeo eu vou estar entrevistando um grande amigo, já se tornou um amigo meu, chamado Pedro Almeida. Ele é natural do Porto, torcedor do Futebol Clube do Porto, vive lá em Portugal, e nesse vídeo a gente falou sobre vários temas, em especial um pouco também sobre o antigo estádio do Porto, que é o Estádio das Antas, porque nessa semana o último vídeo que foi lançado aqui no canal foi justamente um episódio do quadro Adeus Estádio, onde eu falo sobre essa antiga casa do Futebol Clube do Porto. Então é o seguinte, fica aqui comigo para poder acompanhar essa conversa, que foi, na verdade, de verdade mesmo, assim, modéstia à parte, foi uma conversa muito legal. O Pedro foi sensacional no bate-papo. Já peço para que você se inscreva aqui no canal Camisa 5, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que eu garanto que você vai gostar. Agora faz o seguinte, fica aqui comigo para poder acompanhar essa conversa. Te vejo lá. Bom, galera, o negócio é o seguinte, para quem já reparou na minha camisa com um pouquinho de mais atenção, já viu que eu estou utilizando uma camisa sensacional do Futebol Clube do Porto. E por que eu estou usando essa camisa, galera? Eu estou usando essa t-shirt aqui, como diriam os nossos amigos portugueses, porque nessa semana saiu o último vídeo do canal onde eu estou falando sobre o Estádio das Antas, que é a antiga casa do Futebol Clube do Porto. E por conta disso, eu tenho um convidado especialíssimo para poder conversar comigo, um cara que é do Porto, que é natural da cidade e que vive o Porto como ninguém. Bom, já dá pra gente ver pela camisa, pelo boné, pela bandeira que ele tá usando. Eu tô aqui então com o Pedro Almeida. Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Camisa 5, espero que a gente possa ter uma ótima conversa. Se apresenta aí pra galera, cara, fica à vontade. Cara, muito obrigado, boa noite a galera, espero que seja aí um bom momento para quem gosta do futebol, para quem é apaixonado pelo futebol como nós. Parabéns aí pelo canal, já estive aqui a navegar e está de facto um conteúdo espetacular, comentei à galera. Eu no fundo sou mais um adepto do Porto, um adepto apaixonado pelo meu clube, vivo aqui no Porto desde sempre, portanto sou aqui um portista, um tripeiro de gema, que de facto é apaixonado pelo futebol e é com muito gosto que aceitei aqui o convite, por isso é um prazer mesmo. Obrigado. Sensacional, Pedro, eu agradeço demais a tua presença, é muito importante para mim estar podendo ter esse momento com alguém que é, né, cara, de fato da cidade, acho que é um diferencial, pessoa que vive ali o dia a dia do clube, que tem laços, né, muito fortes, então algo que já vem de família, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que tu já falou também em off comigo nas nossas conversas, enquanto a gente estava organizando esse nosso papo aqui. Bom, então galera, para começar esse programa de hoje, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para o Pedro, que é a seguinte, eu quero saber dele como que começou esse amor dele pelo Futebol Clube do Porto, se teve alguma influência da família, se teve alguma influência de algum amigo, se foi por ser o clube da cidade dele, como é que se iniciou esse teu amor por esse time tão especial, Pedro? Conta pra gente aqui. Boa, olha, por acaso é engraçado perguntares isso, porque eu tenho uma história bem caricata para contar. Então, eu quando era criança, na minha família sempre se falava muito de futebol, portanto, a minha família sempre foi muito apaixonada por futebol, era sempre tema do dia, era sempre notícia, e eu quando era criança, eu lembro-me de estar sempre a festejar golos, havia sempre um jogo a dar de futebol na televisão, e então a qualquer golo que dava, eu festejava o golo, e o que eu me vinha a perceber depois da questão dos clubes foi mais à frente, quando eu depois descobri que o meu pai, ele na verdade era do Benfica. E toda a família do meu pai era do Benfica. E a minha mãe era do Porto. E toda a família da minha mãe era do Porto. Então eu nasci, digamos, num meio apaixonado pelo futebol, mas dividido a nível de clubes rivais. E até podemos falar isso à frente, bem rivais. Era engraçado que a minha mãe ficava completamente furiosa e chateada comigo quando isso acontecia. Até que chegou ali um dia em que me puxou pelas orelhas até ao quarto, mandou-me sentar e disse assim: Pedro, isto não pode continuar assim. Tu não podes festejar os golos do Porto e depois festejar os golos do Benfica. Quando saís do quarto, tu tens de tomar uma decisão. Ou és do Porto ou és do Benfica. Agora pensa. E ficas a saber que a mãe fica bem chateada se fores do Benfica. Ainda deu essa dura, né? E então eu ali, confuso, porque é que estão chateados comigo, o que é que se passa, não fiz nada a ninguém, mas ok, calma. Realmente não faz sentido, tenho que escolher um clube. E então foi muito fácil para mim decidir, porque eu nasci no Porto, cresci no Porto, os meus amigos eram todos do Porto, não fazia sentido nenhum na minha cabeça apoiar um clube de Lisboa, não é? Não fazia qualquer lógica. Então eu pensei, ok,
eu sou do Porto. E assim foi até hoje, e acho que foi a melhor decisão que tomei desde sempre. Portanto, que legal, que foi legal. mais inteligente. Essa é uma história sensacional, né? Porque assim, acontece muito isso, né? De pessoas que eventualmente o pai torce para um time, a mãe para o outro, e a criança fica ali dividida, não sabe por que caminho seguir. Mas acho que pro teu caso era um pouco mais fácil, justamente como tu disse, né? Tu é nascido aí no Porto, a proximidade com o clube era muito maior. Ficou aqui uma curiosidade, Pedro. O teu pai é de Lisboa? Não. Não. Não é? O meu pai é de Trás-os-Montes, que é do norte de Portugal. Só que o que é que acontece? Isto do futebol, como toda a gente sabe, é uma questão às vezes muito familiar, de facto, e passa-se de pai em filho. O pai dele, neste caso o meu avô, eles também eram do Benfica. Portanto, novamente, a família dele já apoiava o Benfica, e como vinham do meio mais rural, assim, de uma zona mais humilde, digamos assim, os poucos jogos que passavam assim na televisão eram, lá está sempre Porto, Benfica ou Sporting, e na altura, como a família já apoiava o Benfica, acabavam por ver mais os jogos do Benfica, então o meu pai acabou por, de forma natural, ser do Benfica. Claro. Agora, obviamente, para mim, que ter essa divisão logo quando era criança foi engraçado, e até hoje já deu muitas disputas entre mim e o meu pai e o meu irmão mais velho, que também é portista como eu. Temos muitas discussões que às vezes não dá para continuar a falar sobre futebol, mas é o que é, e não me arrependo nem um segundo de ser portista. Não, cara, isso é sensacional, assim, é uma história realmente maravilhosa. Te agradeço de tu estar compartilhando com a gente aqui para saber um pouco como é que funcionou essa tua iniciação no futebol, né? Realmente é uma decisão muito difícil, que tu não quer magoar nem um lado nem outro, né? Assim, eu não quero magoar meu pai, também não quero magoar minha mãe, mas realmente é uma escolha que a pessoa tem que fazer, não adianta, né? Tem que escolher por um clube, no teu caso, acho que tu fez a melhor decisão por apoiar o time da tua cidade. E mais uma curiosidade que fica aqui também, isso aqui é uma questão que eu acho que a gente pode esclarecer para quem é do Brasil, até ficou faltando falar um pouquinho sobre isso, assim, né? A gente aqui do Brasil às vezes não tem tanto contato com o futebol português e talvez vice-versa, né? Eu não sei o quanto que o povo aí em Portugal consome o futebol brasileiro. Mas assim, por exemplo, para quem é do Porto, como é que funciona essa divisão de torcidas entre o Porto e o Boa Vista? Por exemplo, que é um clube também bastante tradicional aí da cidade, né? Tu acha que é uma diferença muito grande no número de adeptos ou não tanto? Então, em primeiro lugar, só para deixar bem claro, o adepto português é um adepto fervoroso, nós amamos o futebol, o futebol é tudo para qualquer adepto português. Nós crescemos nesta cultura e às vezes, se calhar até devíamos estar mais preocupados com questões mais importantes da vida, como a economia, ou isto ou aquilo, mas nós o que queremos saber é como é que está o nosso clube. Portanto, deixar bem claro que nós somos bem viciados em futebol, no sentido claro. Agora, sobre a questão do apoio dos adeptos e a dispersão entre clubes, aqui no Porto, e inclusive a CNN, se não estou em erro, fez aqui um estudo muito recente, se não estou em erro, foi aqui a semana passada que divulgaram esse estudo, entre qual é que é a percentagem de adeptos que apoiam o clube da cidade. E neste caso, além do Boa Vista, apesar do Boa Vista ser um clube histórico e um clube muito importante na história do futebol português e da história da cidade do Porto, não tem nem de perto o volume de adeptos, o número de adeptos que tem o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting também, portanto a nível nacional. Então há uma discrepância muito grande. É um clube muito importante, um clube muito histórico, mas o Boa Vista, de facto, não se equipara sequer. O Futebol Clube do Porto domina a cidade por completo. A cidade do Porto, e segundo este estudo da CNN, domina 90% dos associados, ou seja, apenas 10% das pessoas da cidade do Porto não apoiam o Futebol Clube do Porto e apoiam qualquer outro clube. E o mesmo estudo foi visto em Lisboa, para perceber se o Benfica e o Sporting tinham um domínio muito grande, porque, pronto, o Benfica, para quem não está a par, é assim, o clube maior de Lisboa já há muitos anos, e a tendência em Lisboa, há muitos anos atrás, era sempre a apoiarem mais o Benfica, mas a verdade é que o Sporting tem crescido. Neste momento, em Lisboa, o Sporting é o clube que tem mais adeptos. Olha só. O Porto tem bastante representatividade, mas logicamente muito menos. Agora, podemos também orgulhar disso, que é, qualquer pessoa que vá a Lisboa vai perceber que há ali uma divisão muito grande e não há um clube predominante, e ultimamente até há mais adeptos do Sporting, enquanto que aqui no Porto é tudo do Porto. 90% da cidade apoia o Futebol Clube do Porto. Imagino que muito pela influência que o Porto tenha dentro do futebol português, né? Evidentemente, né? O número de títulos, de jogadores que promove para o exterior,
enfim, um time bicampeão de Champions League, campeão mundial, acho que a grandeza ela tem um pouco de distância nesse sentido, ainda que eventualmente o Boa Vista seja um clube bastante tradicional, campeão português, mas claro que isso iria ficar bastante flagrante no número de torcedores, né, ou de adeptos. E Pedro, para a gente passar por essa última etapa dessa introdução, eu queria entender um pouquinho que a gente estava conversando em off, tu comentasse sobre o teu avô, que é adepto do Porto há mais de 50 anos e que foi condecorado pelo clube. Conta pra gente só um pouquinho como é que foi essa situação, pra gente entender muito também do valor que o Porto dá aos seus torcedores, né, e essa relação tão bonita entre os adeptos e a instituição. Claro, então, o meu avô já é adepto do Porto há bem mais do que 50 anos, portanto, o meu avô tem 85 anos, eu creio que ele se tornou sócio do Porto ali na maioridade, portanto, aos 18, 19 anos, 20 anos, não sei precisar, sinceramente, mas a verdade é que ele sempre foi um adepto muito fervoroso do clube e ele também me influenciou bastante nesse crescimento e ao acompanhar o clube. E ele, de facto, o Futebol Clube do Porto faz esse reconhecimento aos adeptos. Há esta distinção de quando um sócio do clube, não é adepto, neste caso é mesmo sócio, com cotas pagas, faz mais de 50 anos, há uma cerimónia em que esses adeptos que nesse ano fazem 50 anos de sócio são chamados para uma cerimónia especial e bem elegante para reconhecer o amor ao clube e reconhecer tudo aquilo que eles fizeram e todo o sacrifício que fazem para apoiar o Futebol Clube do Porto. Eu acho que de facto é muito bonito e algo que tem continuado já depois de Pinto da Costa, inclusive a cerimónia que André Vilas Boas organizou este ano, acho que foi ainda mais dignificante daquilo que é o sócio do Futebol Clube do Porto. Inclusive esta nova diretiva tem vindo a caminhar a passos largos, a aproximar o clube cada vez mais dos sócios, e eu, como sócio do Futebol Clube do Porto, é algo que eu aprecio bastante e que espero que continue, porque o clube são os sócios. Sempre. Um clube não é nada sem os sócios, e isso acho que o clube tem feito bastante bem. Não, sensacional. É justamente essa visão que eu queria estar podendo passar para os inscritos aqui do canal Camisa 5, que ainda na sua grande maioria são pessoas aqui do Brasil, né, para poder entender uma visão de fora, né, de alguém que realmente acompanha o futebol em uma outra liga e que pode ter tradições diferentes, e aqui a gente está vendo que realmente o Porto ele tem esse cuidado muito, muito grande com aquelas pessoas que seguem o clube, e realmente fica um exemplo aqui, né, do teu avô, que é algo espetacular, mais de 50 anos associado a um clube, é realmente algo que se distingue, né? Assim, a gente tem que aplaudir mesmo toda a fidelidade dele ao clube, porque durante 50 anos tu não vai pegar só fase boa, só título, só jogadores bons, né? Vai ter fases complicadas, vai ter fases em que teu rival vai estar sendo superior, vão ter as decepções, então realmente fica aqui os parabéns, né, registrado para o teu avô e a toda a torcida portista, né, que acompanha o clube esse tanto de tempo aí. É muito merecido esse tipo de homenagem. Eu queria passar agora aqui para outra temática, então, para a gente voltar um pouquinho, Pedro, para o assunto principal que eu gostaria de tratar contigo, que são as casas do Futebol Clube do Porto, para que a gente possa estar remetendo ao último vídeo que foi lançado no canal essa semana, como eu disse na introdução, o vídeo no quadro Adeus Estádio, é um vídeo que a gente fala sobre os antigos estádios, né, então dos clubes que eventualmente já foram demolidos ou que foram simplesmente abandonados porque o clube passou para uma casa mais moderna. E a gente vai começar pelo atual estádio do clube, então, que no dia de hoje está comemorando o aniversário de 23 anos da sua partida inaugural, uma partida que aconteceu contra o Barcelona lá em 2003, e aí eu queria que tu dissesse pra gente o seguinte, quais são as tuas primeiras memórias dentro do Estádio do Dragão? Tu se lembra qual foi o teu primeiro jogo, o primeiro gol que tu viu? Conta pra gente como é que foi a tua primeira emoção de entrar no estádio e ver, né, aquela maravilha ali na tua frente. Dá o teu testemunho aí pra galera. Sim, olha, eu acho que foi em 2007 o primeiro jogo que vi, portanto eu tinha 10 anos, e na altura, claro que é difícil recordar com exatidão, porque quando nós somos pequenos, claro, é difícil precisar, mas as pequenas memórias desse dia, esses flashbacks que eu tenho, são de ficar muito entusiasmado por ir, porque eu nunca tinha ido a um jogo de futebol. Então, ir ao Estádio do Dragão na altura foi incrível. Fui com a minha mãe e com o meu irmão a esse jogo, que lá está, são os dois portistas e que também me ajudaram. O teu pai não foi, no caso, né? Ele nunca sai de casa, portanto, ele fica no cantinho dele a ver o Benfica. Perfeito. E então, na altura foi o Porto Académica de Coimbra. E o Porto ganhou 2-1, se não estou equivocado. Lembro do gol do Helder Postiga.
E agora não me recordo o outro marcador, mas ou seja, foi um ambiente muito grande no estádio, ou seja, as pessoas são muito fervorosas no estádio, apesar de ser um jogo, digamos, mais banal, contra uma equipa mais pequena, sente-se sempre muito o apoio dos adeptos, e eu gostei muito dessa energia que se sentia no estádio já desde pequeno, e motivou-me a ir mais vezes. Eu só não fui mais vezes porque a minha família não pagava o ingresso para isso, sinceramente, porque era fantástico e pronto, foi um vício que foi crescendo e essas são as primeiras memórias. Uma vitória. Melhor, né? Ainda bem que foi com uma vitória, né? Senão realmente ia ser um pouco traumático ali, talvez pudesse te levar para o lado do teu pai, né? Eventualmente chegar lá ter um resultado não esperado. Precisava. E o seguinte, deixa eu perguntar para ti agora o que significa para ti o Estádio do Dragão. A gente também conversou em off, né? Tu já és de uma nova geração que não frequentou o antigo Estádio do Porto, que era o Estádio das Antas. A gente já vai falar sobre isso também um pouquinho daqui a pouco. Então fala para mim, por gentileza, qual que é o significado do Estádio do Dragão para o torcedor portista, o que ele representa e o que ele tem de mais especial. Talvez por que ele se distingue de outros estádios, né? Sim, então, assim de forma muito sucinta, o Estádio do Dragão é uma casa e esse sentimento casa é realmente algo que nós portistas sentimos muito, é como se fosse a nossa segunda casa, é um sítio que estamos sempre a olhar para o calendário, a ver quando é que é o próximo jogo, quando é que podemos voltar, é um sítio onde de facto nós nos sentimos muito bem, porque representa tudo aquilo que nós somos, a história do clube, porque apesar, claro, da nossa história também vir do Estádio das Antas, já houve jogos fantásticos no Estádio do Dragão, é um lugar que nos traz muitas memórias daquilo que é o clube, dos valores do clube. O estádio em si é bem moderno, é muito bonito, tem uma relva fantástica, um estádio atualizado e que até tem vindo a melhorar ao longo dos anos. Então, a nível de sentimento, é sentir-te em casa, é sentir que estás com os teus que apoiam a mesma causa, a causa do Futebol Clube do Porto. E é, obviamente, um estádio lindo, que nós gostamos muito e que queremos que continue o Porto a jogar no Estádio do Dragão, porque é de facto a nossa peça basilar como clube. O museu, já agora não sei se vamos falar disso, mas o Museu do Futebol Clube do Porto também é uma coisa incrível, que é por dentro do estádio. O Museu do Futebol Clube do Porto, até acho que já recebeu alguns reconhecimentos por isso, porque de facto a experiência de quem entra no museu sente bem a história do Futebol Clube do Porto. Eu recomendo a qualquer pessoa que tenha a oportunidade de visitar a cidade do Porto, de ir ao museu, vai sentir ali uma energia fantástica e vai perceber um bocadinho o que é o clube, o que é que o clube significa e porque é que é um clube único e bastante diferente de todos os outros e especial, claro. Claro que para mim é fácil, sou portista, mas recomendo porque é uma experiência ótima. E o Estádio do Dragão acho que é muito importante para qualquer pessoa que visite. Que legal. Eu particularmente, assim, né, do que eu vejo quando eu acompanho os jogos do Porto, principalmente em Champions League, mas um jogo ou outro de campeonato português, né, que me chama a atenção e eu quero parar para assistir, a mim me parece pelo menos que é um estádio muito, muito bonito, assim, né, muito, muito moderno, tem um design bem bacana, bem atualizado, e aí, claro, né, é a casa do torcedor, né, a gente vê que a torcida do Porto, ela empurra muito o time para frente, faz uma festa bem bonita. Eu acho que tu chegou a usar até a palavra fervoroso, né, a gente percebe bastante isso, assim, esse carinho pelo clube, até inclusive no vídeo, né, voltando mais uma vez à referência ao vídeo do Estádio das Antas, eu trago um pouco isso, assim, que o torcedor, ele se sente muito em casa no estádio, né, e é um lugar onde ele se sente unido, é como se a cidade girasse muito em torno do Porto e ali fosse aquele local de encontro onde todo mundo tivesse com um só sentimento, né, que é o de empurrar o time para frente. Então realmente parece que é um lugar bastante especial. Uma pergunta que não estava nem separada aqui no meu roteiro, como é que é o dia a dia assim para ir para o jogo do Porto? Conta pra gente aqui no Brasil como é que funciona. O pessoal se desloca bastante de carro, vai de comboio, como vocês chamam, fica numa região mais afastada do centro da cidade, como é que é? Depende. De facto, o Porto tem uma coisa, que é a cidade quer toda ir ao jogo. Nem toda a gente vai, mas toda a gente quer. Portanto, dia de jogo é um dia muito diferente na cidade. Primeiro, claro, toda a gente na cidade, ou não é toda a gente, mas claro, muita gente na cidade veste a camisola e nota-se logo que é dia de jogo. E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, de ver as pessoas com a camisola do Porto em dia de jogo, logo desde manhã. Às vezes estamos, sei lá, no sábado de manhã, se forem dar uma corrida ao Parque da Cidade, já vem uma família que já vai passar o dia fora, já vão todos vestidos com uma
transporte. E isso é bonito de ver. A nível de transportes, claro, muito carro. Aliás, carros demais fazem um trânsito aqui impossível nesse sentido. É um dia para ir cedo. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de combinar com os meus amigos portistas e o meu irmão e ir mais cedo e passar tempo em comunidade portista primeiro. A ideia é sempre encontrar-nos 2, 3, quando dá 4 horas mais cedo, portanto, irmos comer alguma coisa, ir beber umas cervejinhas e claro. começar já no pré-match, no ambiente de jogo. Sim. E já tudo na sinergia da bola, já tudo a falar dos jogadores, da bola, do lance, o que é que eles acham, ou seja, ali um ponto de situação entre o que é que o clube está a viver e o que é que achamos, portanto, entramos já no mood de ir ao jogo. E depois é descer a Alameda das Antas e ver o estádio logo. Isso tem uma coisa muito bonita. Quem for ver um jogo do Porto vai à Praça de Vasques, vai beber um fino, vai comer um risol e depois começa a descer a avenida, a Alameda, e a primeira visão que tem é logo do estádio, que é muito bonito. Está bem pensado, ou seja, quem começa a descer a Alameda vê logo o estádio e começa a entrar na energia de ir para o jogo. E depois, claro, entra no estádio e sente ainda mais essa mesma energia. Que legal. Não, é um testemunho muito bacana, assim, pra gente que acompanha de longe, né? Mas já logo se percebe que o ritual é basicamente o mesmo em qualquer lugar do mundo, né? O pré-jogo vai ter uma cerveja, vai ter um lanche, vai falar sobre o elenco. As críticas, né, acabam surgindo muito nessa hora também, as observações, as ponderações, isso acaba acontecendo muito. Pedro, ao longo desses 22 anos de Estádio do Dragão, tu passou a frequentar já ali em 2007, como tu bem nos disse, qual que foi o momento mais marcante para ti dentro desse estádio? Assim, algum jogo, algum gol em especial, algum título que o Porto acabou conquistando e tu presenciou? Conta pra gente qual foi esse momento. Olha, eu vou dizer 2 momentos, sendo que o primeiro eu não estive no estádio, mas eu vivi como se estivesse no estádio. Eu, infelizmente, é das maiores tristezas da minha vida, eu não estive no estádio neste golo, mas tenho a certeza que se perguntarem a qualquer adepto que tenha estado no estádio, é impossível dizerem outro jogo ou outro golo. O golo do Kelvin ao minuto 92 contra o Sport Lisboa e Benfica eu imaginei. O golo mais épico da história do Futebol Clube do Porto. Ponto final. Isso aí não há qualquer dúvida. E porquê? Primeiro, a rivalidade Porto-Benfica é insana, é uma loucura. Nós, de facto, somos mesmo muito rivais e quando estamos ali no final do campeonato a disputar o primeiro lugar é uma loucura. E nesse ano, em particular, o Futebol Clube do Porto estava atrás do Benfica, pontualmente, só faltavam 2 jornadas e este jogo ocorreu na penúltima... É para comemorar o gol do Kelvin. Então o que é que acontece? O Benfica, se ganhasse o jogo, se não estou em erro, até era campeão. E nós queremos evitar isso ao máximo. E se empatasse, o Porto não tinha qualquer hipótese. Precisava que o Benfica perdesse pontos na última jornada. E era muito improvável. O Porto tinha de ganhar esse jogo para poder ficar em primeiro lugar e depois, na última jornada do campeonato, ganhar e ser campeão. Era fundamental. E nesse jogo estava 1-1. Ao minuto 90, o Vítor Pereira, que era o nosso treinador, ele, em entrevistas, depois já veio a comentar que ele olhava para o banco e não via ninguém podia salvar o jogo. Opa, eu acho que este aqui, ele vai fazer qualquer coisa. E puxa o Kelvin e o Lietzen, substituição, entram, e a verdade é que o Lietzen faz a assistência para o Kelvin, faz um remate de pé esquerdo cruzado à entrada da área, marca um golaço, e o estádio veio todo abaixo. É uma tristeza enorme não ter estado presente, mas esse golo vivi-o como se estivesse no estádio. Eu estava doente, inclusive, e não estava em condições, mas eu celebrei, eu vi o jogo e celebrei mesmo muito. É um golo, inclusive, no Museu do Futebol Clube do Porto, que nós já falámos, que recomendo mesmo bastante, há um espaço chamado Espaço K, que é o espaço do Kelvin, porque esse golo foi tão importante emocionalmente para o adepto, que criaram até no Estádio do Dragão um espaço só para nós nos recordarmos desse golo. E ainda agora, só de me lembrar do golo, até fico entusiasmado. O segundo golo que eu gostava de falar, e que aí sim estive presente, nem foi de um campeonato, foi mais pela dificuldade de conseguir um resultado tão difícil, que foi o Bayern de Munique para a Liga dos Campeões, se não estou em erro, foi a 8ª de final. O Ricardo Quaresma abre o jogo a marcar golo. Depois temos o golo de penalti e depois temos um golo em que ele faz a sua trivela contra o Manuel Neuer.
na altura, claro, o Manuel Neuer era o melhor guarda-redes do mundo, era muito difícil, esta era a equipa do Guardiola, enfim, tinha uma equipa fabulosa, e na altura o estádio vibrou mesmo muito com os golos do Quaresma. O Quaresma, como sabem, é um grande ídolo para nós, qualquer gol que ele fizesse era uma alegria enorme. Agora, pela dificuldade do jogo, por ser o Bayern de Munique, o todo-poderoso Bayern, com aquela equipa do Guardiola, que acabaram também por ser campeões depois na Alemanha. Enfim, era um jogo que nós, se calhar, até íamos com mais humildade e achávamos que o resultado não ia ser tão bom. A realidade é que ganhámos ao Bayern de Munique 3-1 nesse dia, e foi um dia espetacular. Depois, pronto, não correu tão bem a Alemanha, mas essa parte não vamos falar. Vamos parar por aí, né? Olha, o dia foi estupendo. Cara, assim, Pedro, essa história é curioso tu falar disso, porque, como eu disse, né, enquanto tu falava, eu já imaginei que tu iria falar sobre esse gol, porque ele é bastante popular aqui no Brasil, né, por dois fatores. Bom, primeiro pelo fato do Kelvin, né, ser brasileiro, e a jogada, como tu fala, é construída com o Edson, mas mais do que isso, a imagem, depois do gol do Kelvin, ela corta para o Jorge Jesus, ajoelhado no chão, né? E ele tá ali com aquela cara assim de quem não acredita. É literalmente como se ele estivesse desabando no chão. E o Vitor Pereira correndo pelo gramado. E são dois técnicos. Bom, o Jorge Jesus teve uma passagem histórica muito emblemática pelo Flamengo, né? Um cara bastante respeitado aqui no Brasil. O Vitor Pereira já nem tanto, né? A passagem dele já foi bem mais contestada no Flamengo, mas enfim. Então são três pessoas, vamos dizer assim, né? Ainda daria para colocar o Liedson, mas principalmente o Kelvin, e os técnicos, que eu acho que chamaram mais atenção ainda nesse momento, e a cera do Jorge Jesus é realmente impagável, assim, né, para o torcedor. É espetacular. Sim, o Jorge Jesus, mais do que toda a gente, porque ele percebe muito de futebol, apesar de ter treinado o nosso rival, é um treinador que eu gosto muito e reconheço muito, em português, inclusive, apoio muito, e de facto ele sabe que perdeu o campeonato com aquele gol. Quando é gol, ele sabe e cai com toda a mágoa que tem. Para mim foi épico e foi incrível. Eu imagino que para ti e para toda a torcida do Porto, né? Pedro, passando para a próxima pergunta, eu queria que tu falasse, bom, tu já falou do Quaresma, que é um grande nome para o Porto e para nossa geração, né? Eu vou colocar nossa geração porque eu tenho praticamente, perdão, a mesma idade que você. Mas, além do Quaresma, quem é o teu principal ídolo do Porto que tu viu jogando no Estádio do Dragão ao longo desses anos, o cara que você tem como uma referência, como uma bandeira do clube? Olha, é muito difícil, porque o Porto já teve muito craque, sinceramente, muitos craques, mas é assim que me vem à cabeça e que eu de facto ficava impressionado, parecia impossível algumas coisas que ele fazia, era o Hulk. O Hulk que agora joga no Atlético Mineiro, para mim foi uma loucura, era um jogador fenomenal, ganhou títulos muito importantes no Porto, mas ou seja, a partir do momento em que ele começou a jogar com regularidade e a marcar golos, ele nunca mais parou. Foi sempre a evoluir. Era golos com muita força de todo o lado. Era um jogador muito rápido, com muita técnica. Marcava golos, de facto, inclusive contra o Benfica no Estádio da Luz, faz ali um golo quase do meio da rua, é uma coisa impressionante. Eu sou sincero, cara, eu na altura que o Hulk vai para o Zenit de São Petersburgo, eu acho que o Hulk está a um nível tão elevado, mas tão elevado, e com aquela idade, não sei exatamente a idade, teria uns 23, 24 anos, mas estava com um potencial tão grande, eu imaginava o Hulk no Real Madrid ou no Barcelona, e não acho de todo exagerado, acho mesmo que o Hulk naquela altura tinha um nível demais, era impressionante mesmo. Então, assim, como eu gosto de futebol de ataque, sempre gostei dos pontas, não é? Virar para dentro e chutar e assim, esse tipo de jogador, o Hulk para mim acho que era o meu jogador assim favorito, mas claro, podia falar de vários, temos o Falcão, que foi um grande ponta de lança para nós, o Lúcio Gonzalez, um grande médio, el comandante, portanto, é uma quantidade de craques impressionante. E assim, o Hulk, acho que a tua fala faz bastante sentido, porque se esperava que ele fosse para um outro clube, talvez como esses aí que tu citou, né? Ir para algum time de ponta da Premier League, ou para algum time de Bundesliga, ou a própria La Liga, como tu falou, e ele acabou tomando um outro caminho que acabou surpreendendo muita gente. Realmente, são assim, nomes incríveis, né? O Porto, acho que um dos destaques que eu faço aí particularmente aqui do Brasil, eu acho que é um time muito bom em captar jovens promessas, né? Eu acho que isso é bastante nítido, e para vocês
torcedores do clube, isso deve ser um espetáculo, né? Porque vocês veem ali a pessoa, o atleta, o jogador, no início da carreira dele, quando o cara está despontando, quando ele está brilhando pro futebol, que ele está com sede por apresentar resultado, e isso fica bastante visível, né, no campeonato português, e realmente é uma estratégia muito bacana do clube que deve ajudar muito para os cofres, né, do Porto, inclusive, na hora de revender esses atletas, como foi com o Hulk, por exemplo, né? Sem dúvida alguma. Ou seja, o Futebol do Porto, realisticamente, sente a necessidade de ser um clube vendedor pela sua sustentabilidade financeira. E jogadores como o Hulk e outros tantos do futebol da América do Sul eram captados muito novos. O Hulk, em particular, eu se não estou em erro, até foi a uma segunda liga do Japão, foi um caso muito particular. Sim, Antes, de facto, veio, obviamente, do futebol brasileiro, e o Porto, por necessidade financeira, tinha de facto, tem ainda a data de hoje, de captar jovens jogadores, dar-lhes a oportunidade na Europa para se mostrarem. Obviamente, depois o mercado vai valorizar, porque quem joga Champions League a um nível bom, joga depois, obviamente, em ligas mais competitivas, como é a Liga Inglesa, Espanhola, Alemã, Italiana, enfim. O Porto, toda a gente sabe que as vendas é uma das partes fundamentais para se manter um clube competitivo e, obviamente, vende um jogador por um grande valor e depois utiliza apenas uma fração desse montante para reinvestir no clube e reinvestir em novos jogadores e é, no fundo, um ciclo. Para nós, é uma mágoa muito grande, claro, quando um grande jogador vai embora. Lembro-me agora do Luís Dias, na altura foi muito contestado para ter saído para o Liverpool, pelo valor que foi, até achávamos que, ok, já que vamos vendê-lo bem, vendê-lo por um valor maior. Enfim, Vitinha é uma loucura, foi vendido por trocos, 35 milhões. Neste momento, para mim, é o melhor médio do mundo de longe. E pode eventualmente até disputar a questão do melhor jogador do mundo. Portanto, isto depois é uma questão pessoal, cada um tem a sua, mas o Porto, de facto, tem essa vertente vendedora que é muito importante. E além, assim, acho que é legal a gente falar desse aspecto, né, de uma equipe, de um clube que vai muito bem nas vendas e falar da proximidade que tem não só com o futebol brasileiro, como o futebol sul-americano em geral, né? A gente vê muitos jogadores do Brasil que passam pelo Porto e pelo futebol português em geral, mas os casos, né, James Rodrigues, Falcão Garcia, esse último nome que você disse agora, do Luís Dias, então são três colombianos, né, que passaram pelo clube, fizeram sucesso e catapultaram eles para jogar, infelizmente, em outras ligas, né, para o torcedor do Porto, o ideal seria que eles ficassem, e acho que outros jogadores argentinos, uruguaios, né, têm uma familiaridade muito grande com o futebol sul-americano. Né? Sim. Muitos jogadores argentinos, muitos jogadores colombianos, e assim, isto tem a ver com a forma como o futebol está, as coisas mudaram muito. Antigamente o Porto, e não só, claro, o Benfica, o Sporting e clubes de ligas do nível, claro, da Liga Portuguesa iam buscar talento ao futebol sul-americano. Se vingassem depois, é que estes clubes maiores, Real Madrid, Barcelona, etc., é que iam buscar, e Chelsea da vida, é que iam buscar esses jogadores. Agora as estratégias desses clubes mudaram. Sim. E o Real Madrid já vai buscar diretamente o Vinícius ao Brasil. É isso. E, enfim, e quem diz o Vinícius diz, o Hendrick da vida, enfim, o talento está a ir cada vez mais cedo para estes clubes. Ainda agora o Estevão foi para o Chelsea, é um talento fantástico que o Brasil tem. E de facto o Futebol Clube do Porto e os outros rivais de Portugal já não têm tanta capacidade de ir buscar. Então temos às vezes de ver oportunidades. Por exemplo, neste momento, o Futebol Clube do Porto tem um jogador com muito talento e, na minha opinião, vai se ingrar muito na Europa, que é o William Gomes. O William Gomes veio de São Paulo e acho que vai ser dos jogadores que vai explodir nos próximos anos. Já está a fazer uma boa época, está a começar bem, acho que vai explodir muito. Ele veio apenas por 9 milhões de euros de São Paulo. Acho que na altura ainda não estava completamente um jogador feito, ainda se estava a afirmar, ainda estava aí jogando, e o Porto conseguiu ir buscar essa oportunidade. E pronto, vamos competindo assim, e claro, o mercado brasileiro é só craques, nós temos noção disso, vamos buscar esses craques quando conseguimos, claro. Perfeito. Pedro, agora que a gente já fez esse grande apanhado geral do teu início no Porto, de como que é frequentar o Estádio do Dragão e o que representa esse estádio, agora a gente volta, eu acho, para a temática principal desse vídeo, que é para poder falar sobre o Estádio das Antas. E, claro, vai ser um desafio um pouco grande, porque tu não vivenciasse o estádio, né?
Mas assim, a gente pode debater aqui várias temáticas, evidentemente pelo que tu ouviu da tua mãe, pelo que tu ouviu de pessoas mais velhas e que visitavam esse estádio. Então, a primeira pergunta que eu tenho, na verdade é uma intuição que eu tenho, que eu suponho que seja ainda muito presente para o povo aí do Porto, as memórias e as lembranças desse estádio, né? E eu queria saber o que ele significa para todos os adeptos portistas, o que ele significa para a população aí da cidade, e se ele faz muita falta ou se os torcedores já estão muito que bem adaptados ao Estádio do Dragão e assim, a saudade é uma coisa que ela fica, mas a gente está muito bem obrigado aqui com a nossa nova casa, que é um estádio mais moderno. Como é que essa relação conta um pouco para mim, para a gente entender isso? Sim, então, eu acho que as pessoas aceitam bem a história e têm muito orgulho da história, mas já abraçaram o futuro. Ou seja, quando falamos do Estádio das Antas, e obviamente que eu, tal como disseste, eu não vivi isso presencialmente, mas a minha família, nomeadamente o meu avô e a minha mãe, já me contaram várias histórias do estádio, e eu acho que, sinceramente, muitas das coisas que o Estádio das Antas tinham e que representavam o clube, passaram para o Estádio do Dragão. E a cidade olha para as Antas com aquela nostalgia de quem lembra um lugar onde foi muito feliz, um lugar onde muitas coisas históricas aconteceram, onde fomos campeões europeus pela primeira vez, enfim. Há uma história fantástica no Estádio das Antas para contar, mas essa transição para a modernidade e para o futuro, ela é fundamental e acho que a cidade abraçou bem e o amor passou de um lado para o outro. Portanto, neste momento o Estádio do Dragão é aceito, acho que não existe qualquer clima de tensão entre o passado e o presente. As pessoas abraçaram bem a ideia de ter um estádio novo e isso não houve qualquer problema. Agora, claro, são também outras condições. O Estádio das Antas é um estádio onde não tinha cobertura, as pessoas falam daquele jogo de antigamente, que era um jogo de guerra, era um jogo com futebol à chuva, com lama, com mais aguerrido, futebol, né? Mais aguerrido, mais duro, era mesmo batalha, e as pessoas, claro, gostavam muito disso, era um espetáculo, mas obviamente que o Estádio do Dragão oferece outras condições aos adeptos do Futebol Clube do Porto, e é no fundo isso, mas óbvio, é algo que é recordado com muito amor, com muito... com muita paixão para quem viveu esses momentos e vai ficar para sempre na nossa história, obviamente. Claro. E assim, eu acho que é muito do que tu falou, né, Pedro? Assim, o futebol como um todo, ele pede pela modernidade. É bacana da gente contextualizar que essa construção do Estádio do Dragão para substituir o Estádio das Antas também foi muito por conta da Eurocopa de 2004, né, disputada em Portugal. Inclusive, Portugal estreia na competição, enfrentando a Grécia, sai derrotada justamente no Estádio do Dragão. Então, era um movimento que o clube fazia, como outros tantos têm feito, de deixar o passado com muitas honrarias, né, e com todos os méritos, mas no passado, e começar a abraçar, né, o futuro, que eu acho que é um passo muito natural, mas é justamente por conta disso que eu fiz o vídeo que eu fiz, e assim, dentro desse quadro especificamente, que é o Adeus Estádio, que é para a gente poder trazer à tona, né, e valorizar esses estádios que ficaram, então para que a gente não esqueça das histórias, das pessoas que frequentaram, e algo que eu também particularmente tenho muito assim, no sentido de pensar, pô, aonde que o jogador tal jogava? Porque não era no Estádio do Dragão, o Estádio do Dragão é de 2004, então onde foi que esse cara começou a despontar? Onde é que foi que aconteceu o gol? Onde é que foi comemorado o título? E tantos momentos, né? O Porto que teve, como tu disse, né, campanha de título de Champions League nos anos 80, teve o pentacampeonato do final dos anos 90, que também foi todo construído dentro desse estádio, então é um lugar, acho que muito, muito marcante para a população aí da cidade, com certeza, né? Sem dúvida alguma, portanto, foi um estádio épico, um estádio onde muita história aconteceu, onde digamos, o Porto, pronto, para quem não está tão a par da história do Futebol Clube do Porto, hoje em dia é um clube enorme, um clube gigante, toda a gente sabe que ganhou a Champions League 2 vezes, etc. Mas não foi sempre assim, ou seja, há uma história de conquista com muito suor, sangue e lágrimas que vem daí, e aqui Pinto da Costa, o presidente dos presidentes, teve uma influência muito grande, ou seja, o clube já tinha ganho no seu começo algumas taças e alguns campeonatos, mas houve inclusive um jejum de 20 anos. Tivemos 20 anos sem ganhar nada, que é
para quem apoia o Porto hoje em dia, acha impossível nós ficarmos tanto tempo sem ganhar nada. Então, na altura, o Estádio das Antas também viveu isso, também viveu esses períodos em que o Futebol Clube do Porto voltou a ganhar e com consistência e com profissionalismo. Portanto, aqui o Presidente teve uma importância gigante em profissionalizar e internacionalizar o clube. E o Estádio das Antas é obviamente olhado assim, portanto uma história bonita que contamos e que passamos e que temos todo o orgulho em passar entre nós, claro. Que depoimento bacana, né? Tu disse para mim que tu tá com 28 ou 29 anos, né? 28, isso. Né? Assim, é uma geração realmente totalmente nova, né? De adeptos aí, portistas, que acabaram não vivendo aquilo, mas com certeza carregam no coração essas memórias, e um cara como você, assim, tá realmente demonstrando o conhecimento, né, o valor, a história do clube. Eu acho que isso é que é o mais importante, né? De fato, o que ficou para trás acabou ficando, mas a gente não pode esquecer tudo que foi vivido e até mesmo, principalmente, eu acho esses momentos, como tu falou, de dificuldade, né? Pô, ficou tanto tempo em fila, e era lá que estava sendo vivido isso, e era lá que a torcida estava frequentando, indo jogo após jogo, empurrando o time, apoiando, enfim. Pedro, agora fazer uma espécie de uma brincadeira, a gente já está indo para a reta final aqui dessa nossa entrevista, desse nosso papo. Se tu pudesse escolher um jogo ou um gol histórico que aconteceu no Estádio das Antas para tu poder ver lá, qual jogo ou qual gol seria esse? Tens alguma coisa em mente? Conta pra gente aí. Muito bom. Um jogo que gostava de ter visto no Estádio das Antas. Eu acho que há ali em 2003 o Futebol Clube do Porto acaba por vencer a Taça UEFA e há um jogo que se fala muito, que é um jogo Porto-Lásio. Nós ganhamos 4-1 no Estádio das Antas, peço desculpa. E esse jogo, acho que pela importância de serem as meias finais, não é? Ou seja, se nós ganhamos, vamos à final. E atenção que, novamente, o Futebol Clube do Porto ganhou em 1987 a Liga dos Campeões e já não ganhava uma taça da importância deste género, que era a taça UEFA, no caso, há algum tempo. E, obviamente, que a cidade, na altura, eu era pequeno, mas conseguia perceber isso e vi também na televisão e a minha família já me contou, a cidade estava louca. Nós queríamos mesmo ganhar esse jogo e conseguimos, foi 4-1, e portanto acho que se tivesse que voltar atrás e ver um jogo, acho que era esse jogo, por essa emoção de sentir, ok, vamos à final. É isso. Sensacional. Acho que era... Muito bom, muito bom. E agora mais uma pergunta nesse estilo, só que daí é especificamente de um jogador histórico que atuou no período em que o Porto jogou no Estádio das Antas. Tem algum que seja... Bom, o Porto tem inúmeros ídolos, né? É uma história recheada de craques que construíram essa história de títulos de inúmeros portugueses a nível de Liga, a nível de Copa, Champions League e tudo mais. Tem algum que tu gostaria de ter visto? Eu já imagino qual seja o nome, mas vou deixar para te falar. Cara, essa é muito fácil mesmo, muito fácil porque é tão óbvio, não é? Porque, de facto, houve um jogador que nessa geração do Estádio das Antas se destacou bastante e tornou-se o maior artilheiro da história do clube, que é o Fernando Gomes. E, inclusive, eu posso dizer-te que eu, quando falo com a minha família sobre o passado, principalmente com o meu avô, porque eu gosto muito de falar sobre o Futebol Clube do Porto com o meu avô, porque acho que tenho ali alguém que de facto viveu muito mais momentos do que eu, são mais de 50 anos, enfim, é de facto uma história muito bonita do meu avô no estádio. Eu perguntava-lhe isso muitas vezes, qual é que era o jogador que ele gostava mais, qual é que era o jogador que fazia diferente, ele dizia sempre, esquece, é o Fernando Gomes. Porque o Fernando Gomes era um ponta de lança que marcava golos de todas as maneiras efetivas, tinha um instinto, permitam-me, assassino de marcar golos. Ele era fervoroso, arranjava sempre alguma forma de marcar golos. Inclusive, eu lembro-me, não sei precisar o ano, mas lembro-me de uma história que o meu avô me contou, de um campeonato em que o Futebol Clube do Porto precisava mesmo de ganhar ali o penúltimo jogo. Não era, é um bocadinho parecido com o do Kelvin a nível de estar a acabar o campeonato e precisamos mesmo de ganhar, é parecido, mas não foi contra o Benfica, acho que foi contra a Académica de Coimbra também. E o Porto, na altura, estava a perder no Estádio das Antas 2-0. E nós, portanto, imagina, para nós, contra clube pequeno, se não estou em erro, este clube estava nas últimas posições, estava quase em despromoção, e nós estávamos a perder 2-0, que é insano. Nós precisamos mesmo de ganhar. O jogo estava difícil, e a verdade é que, segundo o relato do meu avô, o Fernando Gomes, quando entra para o jogo, começa a fazer logo a diferença, e o Porto acabou a ganhar 4-2 esse jogo, e depois na jornada seguinte ganha, e somos campeões nacionais.
isto é só um exemplo de vários que se podia dar da importância que o Gomes tinha. Era um jogador que fazia a diferença no relevado, dava espetáculo, marcava golos, muitos golos de cabeça, já tinha muita técnica na altura. Nós sabemos que o futebol de hoje em dia tem muita técnica e que antigamente era mais aguerrido, mais de luta, e o Gomes já tinha uma técnica impressionante para a década. Era realmente alguém muito à frente do seu tempo e obviamente que eu gostava muito de poder ter visto e era uma honra poder vê-lo jogar, acho que sim. Sim, infelizmente, como o Pedro falou, né, o Fernando veio a nos deixar muito recentemente, né, se eu não me engano foi 2023, talvez, Pedro, eu não me recordo agora o ano. Eu creio que sim, eu também não sei precisar exatamente, mas sim, foi muito recente e é uma figura incontornável do Futebol Clube do Porto. Claro. E a cidade deve ter sentido bastante, né, essa perda, né, um cara desse tamanho para o clube, com certeza deve ter sido um episódio bastante, ainda está sendo bastante difícil, né, de superar essa falta dele, né? Foi, doeu à cidade toda e lá está, mesmo nós da geração mais nova que não acompanhámos isso, que não vimos jogar, nós sabemos da importância que tem, então nesse momento, isto é estranho de dizer, mas estas personalidades que representam tão bem o nosso clube, quando elas falecem, não é? Quando elas morrem, é como se morresse alguém da nossa família, é um sentimento um bocado estranho, não é? Nós nem conhecemos a pessoa pessoalmente, mas há um sentimento muito estranho. E infelizmente o nosso clube tem passado um bocadinho por isso. Depois da Fernando Gomes já faleceu o Jorge Nuno Pinto da Costa, que é uma figura eterna do clube. Há muito pouco tempo, Jorge Costa também faleceu, e isto tem sido muito duro. E é um bocadinho como o nosso presidente André Vilas Boas tem dito, isto tem-nos dado até mais força para querer ganhar tanto o campeonato outra vez, para dignificar estas pessoas que tanto significam, né, para nós voltar a pôr o clube no topo do futebol e isso, claro. Mas sim, são pessoas que significam muito para a cidade, para o clube. Sim. E o Fernando Gomes vai ser sempre lembrado como um dos melhores jogadores da história do Futebol Clube do Porto. E que assim, só para concluir também, né, esse episódio que a gente está falando, dessas pessoas tão gigantescas para o Porto e que infelizmente vieram nos deixar, é aquilo, né, falando especificamente sobre o Jorge Costa e o Fernando Gomes, assim, são pessoas que foram muito cedo e que são símbolos do clube, né, de uma época que o futebol preservava os atletas da casa, pessoas que subiam da base, ficavam por anos jogando, né, o Jorge teve, acho que 2 empréstimos, depois acabou se firmando ali no Porto. O Fernando Gomes é um cara que jogou praticamente a carreira inteira no clube, eu acho que talvez, eu não sei se no início, antes do Porto, jogou por algum outro time, eu sei que no final da carreira ele se aposenta no Sporting, né, jogando 2 temporadas lá, mas enfim, são bandeiras do clube e que se vão muito cedo, então com certeza eu acho que essa tua fala faz todo sentido, assim, de o elenco querer se abraçar e querer honrar a memória dessas pessoas para poder levar o Porto de volta para o caminho das vitórias. Eu vou chegar agora para a nossa última pergunta, Pedro, para poder perguntar para ti o seguinte: o que tu acha que o Porto leva do Estádio das Antas para o Estádio do Dragão? E o que tu espera para esse futuro do Futebol Clube do Porto? O que você acha que vem pela frente? O que tu acha que o clube vai dar para o seu torcedor nos anos que estão por vir aí, para a gente poder finalizar esse nosso papo de hoje? Boa, então, olha, eu acredito muito, não só no Futebol Clube do Porto, como em qualquer clube, que os clubes são as pessoas. Portanto, as pessoas e aquilo que elas acreditam e defendem do seu clube é aquilo que o clube é. Ou seja, o Futebol Clube do Porto são as suas gentes, as suas pessoas do norte de Portugal, a sua forma de estar e a sua mística, que tem muito a ver com o sacrifício. São pessoas do trabalho, são pessoas humildes, são pessoas que não dizem não à luta, ou seja, são pessoas aguerridas que fazem o melhor da sua vida, e isso foi algo que se transportou das Antas para o Dragão e que vai continuar. Ou seja, nós aqui no norte de Portugal somos reconhecidos por ter uma forma de estar diferente na vida, que somos pessoas que nós abraçamos quem nos quer bem e damos um voto de confiança às pessoas quando vêm cá, mas que, claro, se as pessoas nos traem, digamos assim, ou se nos fazem algo mal, somos os primeiros a falar num tom mais bruto ou num tom menos agradável. Ou seja, somos pessoas de coração quente e sangue frio. E isso é algo que vai continuar sempre. Eu acho que as pessoas do Porto têm muito isto. As pessoas normalmente quando vão, por exemplo, a Lisboa, sentem um ambiente assim mais de capital, as pessoas não querem saber tanto, não se sentem tão bem recebidas. Aqui no Porto é um bocado ao contrário, nós somos mais hospitaleiros, gostamos de receber as pessoas. Portanto, esta forma de estar nas pessoas, ela vai continuar sempre na cidade, e acho que qualquer pessoa que visite o Porto vai sentir isso na pele e vai se sentir bem acolhida.
e transportando isto para o clube, é algo que nunca vai acabar. Jorge Nuno Pinto da Costa tinha uma frase fantástica que era: onde houver um portista, o Futebol Clube do Porto nunca vai morrer. Ou seja, esta forma de estar na vida e no futebol vai continuar. E falando daquilo que é o presente e do futuro do clube, eu acho que o presente é bem risonho. Acho que o nosso passado recente não é tão risonho. O Futebol Clube do Porto, a época passada, não esteve bem. Nós passamos aqui um ciclo de mudança de Jorge Nuno Pinto da Costa para a presidência de André Vilas-Boas e isso deixou marcas. Foi um ano duro para nós como adeptos. Não conseguimos atingir os objetivos. Agora, a verdade é que neste mercado de transferências, acho que a direção fez um trabalho fantástico. Fomos buscar jogadores com muito potencial. Nós já tínhamos alguns jogadores com potencial na equipa, Rodrigo Mora, Samu, agora e o William Gomes. Nós agora fomos buscar jogadores como Victor Froholt, Gabriel Veiga, Alberto Costa, Borja Sainz, uma defesa fantástica com Ivior e Bednarek, que são jogadores mais experientes. Acho que a equipa atualmente, e com este treinador Francesco Farioli, que acho que está a fazer um trabalho fantástico, nós esta época ainda nem perdemos, já fizemos 10 jogos e ainda não houve uma única derrota, 9 vitórias e um empate, se não estou em erro. E, portanto, atualmente o Porto está num caminho muito bom. Acho que se continuarmos assim, vamos ser campeões. E o futuro só pode ser risonho, porque esta nova direção traz também sustentabilidade financeira para o clube. Falando aqui mais da parte da gestão do clube, acho que há um progresso muito grande e acredito muito, muito neste presidente para fazer as coisas acontecer. E do ponto de vista desportivo e competitivo, acho que a equipa tem ali jovens talentos muito bons para garantir qualidade na equipa nos próximos anos e garantir conquistas e ambicionar a voltar a colocar o Porto no topo, que é o seu lugar, e assim terá que ser. Sensacional. Pedro Almeida, cara, eu queria te agradecer demais por essa nossa conversa. Reforço aqui que o Pedro está sendo o primeiro convidado desse nosso podcast, desse nosso quadro de entrevistas, e aceitou, assim, com uma gentileza tremenda. Eu tenho que destacar isso aqui ao vivo, porque realmente foi de uma atenção muito grande. Nós temos um amigo em comum, essa história é bastante curiosa. Um abraço aqui também para o Gabriel Luiz, que aqui no Brasil é chamado carinhosamente de Portuga. Então, um grande abraço. Fica revelado aqui o apelido do Gabriel. E assim, o Gabriel que pôde fazer essa ponte para que eu falasse com o Pedro, que aceitou muito gentilmente, assim, muito carinhosamente estar participando aqui dessa entrevista. Então, Pedro, fica aqui o meu agradecimento para ti. Se tu quiser deixar uma última mensagem para a torcida do Porto, fica à vontade para poder falar. Enfim, pode comentar aí com o pessoal. Cara, é um prazer, basicamente, é o meu primeiro podcast, ou algo do género, sinceramente, não estou assim tão acostumado a partilhar futebol. Normalmente futebol falo com os meus amigos na Praça de Velasquez antes de ir para o Estádio do Dragão, em dias de jogo, portanto... É isso. Acho que tens aqui um conteúdo fantástico sobre futebol. Gosto muito deste formato. Acho que as pessoas devem mesmo seguir aqui o canal Camisa 5. Acho que vai ser top. E, cara, é mesmo dar-te parabéns pelo canal e dar-te muita força para continuares, porque, claro, o futebol é uma paixão e quanto mais podemos falar de futebol e de algo que nós gostamos tanto e partilhar aqui até uma questão cultural, é muito bom aqui de Portugal e Brasil, e quanto mais unidas forem aqui as forças dos dois lados e mais energia tivermos de um lado e do outro, acho que melhor tem para correr. Por isso é isso, subscrevam aí o canal, apoiem aqui o canal Camisa 5 e acho que é isso, amigo. Maravilha. Pedro, obrigado demais pela tua participação. Eu vou reforçar com o pessoal. Se inscrevam no canal Camisa 5, não deixem de curtir esse vídeo aqui, que foi muito bacana a gente poder estar falando com o Pedro, e também ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Te agradeço, Pedro, pela tua presença. Um grande abraço, amigo. Até mais. Obrigado. Valeu. Bem. E aí, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Sensacional, né? Vamos falar a verdade aqui. O papo com o Pedro desenrolou muito bem. A gente viu sobre história do Futebol Clube do Porto, como que ele começou a torcer para esse time, entendemos como é que a cidade vive o clube, como é que você se desloca para o Estádio do Dragão, que é a atual casa do Porto, e a gente pôde aprender também como o Pedro, mesmo que ele não tenha acompanhado, não tenha vivido os dias de Estádio das Antas, mas a gente pôde saber um pouquinho mais sobre as lembranças que o torcedor do Porto traz a respeito desse estádio e que ainda hoje, com certeza, reverbera em muita emoção, muita nostalgia e muita tradição para esse que é um dos maiores clubes do futebol português, europeu e do mundo, com toda certeza. Porto inúmeras vezes campeão da Liga Nacional, campeão de Copas do país, campeão de Champions League, campeão mundial e também de Europa League. Então, assim, é um clube que tem uma infinidade aí de títulos e a gente pôde falar sobre tudo isso e um pouco mais nesse primeiro podcast do canal Camisa 5.
Se você gostou do vídeo, eu já reforço o pedido que eu fiz inicialmente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo com a galera. Você, torcedor do Porto, que não tiver inscrito no canal Camisa 5 depois desse vídeo, aí sinceramente tem alguma coisa errada, né? Já se inscreve aqui, galera, compartilha com todo mundo e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou!